Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde e para quem é de noite. Muito bem-vindos a mais um episódio da Hora do Tarô. Meu nome é Luísa Papaléu, eu sou diretora de cursos e eventos aqui do Centro Cultural Esotérico, que é um departamento da Gaia Escola de Astrologia. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês todos estejam bem. Essa é a nossa lua nova de julho e lua nova é sempre novidades, coisas diferentes e neste episódio vai ser diferente mesmo, gente. Eu vou conversar com uma taróloga chamada Thaís Camargo, que eu não conheço pessoalmente, mas eu a sigo nas redes sociais e ela está lá em Goiás, em Goiânia. Então vai ser muito gostoso poder gravar e bater esse papo com ela. Por isso que eu tô aqui sozinha no estúdio hoje, né? Fazer o quê, né, gente? Porque a minha convidada vai estar lá em Goiás. Olha que maravilha, né? Esse novo mundo, né? Que a gente pode falar com as pessoas, né? De longe, né? E trazer também outros personagens, né? Outras pessoas aqui para nossa hora do tarô. Bom, falando em outros personagens, em novidades, em coisas novas, agora no nosso segundo semestre aqui no Centro Cultural Esotérico, só lembrando que nós vamos iniciar, né, os novos cursos, outros cursos, né, de tarô de Marcélia, tarô de Crowley, runas e numerologia, né, e baralho cigano, né. Lembrando sempre que numerologia, tarô de Crowley e baralho cigano é com o professor José Roberval e runas com o professor Rony Herget. E tarô de Marcela é comigo. Então, só a gente dando uma lembradinha, né? Gente, o tarô de Crowley também é o tarô de Tote, é a mesma coisa, viu? Porque às vezes tem gente que fala, tarô de Tote, mas é quem o produziu, quem o definiu, quem o desenhou, quem o pensou é o Alex Crowley, né? Bom, muito bem. E também vai ter oficinas aí no segundo semestre, é só nos acompanhar também nas redes sociais, nosso Instagram Centro Cultural Esotérico, ou Facebook Centro Cultural Esotérico, enfim, lá vai estar o nosso site, com certeza, né? Vai ter todas as informações possíveis e imagináveis. Enfim, gente, hoje então, algo diferente, uma entrevista gravada com a nossa querida Thaís Camargo, que daqui a pouquinho eu vou apresentá-la e vamos conversar um pouquinho sobre tarô, e enfim, também sobre a trajetória dela, conhecê-la um pouquinho mais. Então, gente, obrigada, fiquem com a nossa entrevista e até o próximo mês, agosto tem mais. Um abraço! Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Bem-vindos a mais um episódio da Hora do Tarô, nosso podcast do Centro Cultural Esotérico. Eu sou Luísa Papaléu, sou diretora de cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico, que é um departamento aqui da Gaia Escola de Astrologia. E o intuito desse canal, que é um canal, né, fica lá no YouTube, é só colocar Centro Cultural Esotérico, que aí vocês vão ter este episódio, inclusive é o nosso episódio 8 da temporada 3. Então, assim, já tem bastante coisa lá para vocês maratonarem, se quiser, né? Pode pegar todas as temporadas, né? Já é na primeira, na segunda, na terceira, e nós já estamos no episódio 8. Mas, de qualquer forma, é só lá no YouTube. Mas o intuito do canal é realmente falar sobre oráculos, os estudos, falar com os nossos convidados, conhecer as pessoas, falar com amigos, enfim, conversarmos mesmo sobre os pontos de vista de cada um, as suas práticas oraculares, os seus estudos. Essa é a intenção da Hora do Tarô. Esse episódio, eu já tinha dito a vocês que a gente não está no nosso estúdio hoje, mas nós estamos aqui gravando pelo Zoom, porque a nossa convidada, ela está lá em Goiânia, gente, ela está lá em Goiás, né? Então, está um pouquinho longe, mas eu fiz questão e eu acho que a gente vai poder repetir esse formato também com outras pessoas que estão também longe. Eu acho que é um formato bem interessante também para trazer, né? Outras pessoas de outros lugares, né? Eu acho que é interessante. Essa minha convidada,
que está aqui hoje com a gente, aqui ao lado, Thaís Camargo, quem me trouxe foi a internet, né? Eu a vi na internet e realmente tive uma impressão muito boa, muito legal. E eu falei, eu tenho que conversar com essa moça para saber qual é o pensamento dela, como é que ela age, como é que é as coisas, como é que ela atende, enfim. Então, Thaís, obrigada, viu, por estar aqui, por ter aceito o convite. E eu vou te apresentar, né? Então, aqui, Thaís Camargo, taróloga, educadora, sacerdotisa de Umbanda. Até eu ia falar, o teu Instagram tá como arroba Thaís de Iemanjá, não é isso? Isso, tudo junto. Tudo junto. Sacerdotisa, então, de Umbanda, se dedica ao tarô desde 2014, forma tarólogos e ensina na escola Tríade, que é um coletivo que conduz ao lado de Júlio Soares e Diego Pio, e é coautora do livro Tarô na Internet, que depois eu quero saber sobre isso. Tem uma das suas especialidades a leitura de amor e relacionamentos, que é um tema que trata com atenção, cuidado, a diversidade de configurações afetivas, que uma leitura precisa dar conta. Isso aqui também a gente vai conversar sobre isso, quero muito saber. Trata o tarô como ferramenta de estudo e leitura de mundo, leitura de mundo, longe da ideia de dom ou da intuição mágica. Isso é uma das coisas também que me chamou muita atenção, porque essa questão de desmistificar o tarô é algo que eu também venho trabalhando bastante e que eu penso da mesma forma, tá? Também conduz um trabalho de letramento racial dentro das práticas oraculares e da profissionalização do tarô. Para ela, o trabalho oracular caminha junto de consciência sobre raça, classe e gênero. Em 2020, iniciou o projeto de podcast Dama de Copas, que foi a partir daí que eu tive contato com você, do teu jeito, da tua forma de falar, do teu pensamento. E esse projeto de podcast Dama de Copas foi para discutir o tarô, as questões que envolvem sua prática, ao lado da Kelma Mazieiro, que é uma queridona nossa, né? Sim. Minha, sua e de muita gente, né? Uma pessoa realmente também muito séria, faz um trabalho lindíssimo. Do Júlio Soares, que é onde você também dá aula, né? Junto com Isso, ele dou aula em conjunto com o Júlio. com Júlio, e do Emanuel J. Santos, que também é um queridaço, uma pessoa muito querida. Eu acho que vou até fazer depois, junto, vou aproveitar que a gente está fazendo esse esquema novo, porque o Emanuel é de Minas, né? Mineiro como eu, e aí é interessante para a gente poder também trazer essas pessoas queridas, até voltando, né? A encontrar e bater papo e tudo mais. Então, o Dama de Copas você fez junto com a Kelma e fez junto com o Emanuel, né? Isso. E aí, Thaís, eu me chamou a atenção você na internet, porque realmente você é uma pessoa muito presente na internet, né? Bastante presente, e o que me deixou assim bastante interessada até de conversar com você foi o tipo de conteúdo de qualidade que você apresenta. Então, assim, é um conteúdo sério, é uma fala consistente, é uma forma interessante também de ver, de desmistificar o tarô, de trazer uma coerência no que você realmente apresenta. Então, assim, é um prazer enorme ter você aqui hoje, tá? E eu queria começar já a conversar com você, e você falando para mim como é que você iniciou também, como é que foi teu chamado aí para estar hoje como profissional do tarô. Então, olá, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite da Luísa, viu? É uma honra estar aqui, muito obrigada. E contar como que começou tudo. Eu falo que dentro assim das pessoas que estão no mesmo meio religioso, espiritual que eu fiz um caminho um pouco inverso, porque geralmente as pessoas que estão dentro da Umbanda ou de alguma religião afrodiaspórica acabam conhecendo o tarô dentro da própria religião, né? E começam a estudar, mas eu fui o contrário, assim, não foi nada Uhum. é, ligado à religiosidade nem nada do tipo, né? Eu tô
na Umbanda já desde 2006, mas não foi a Umbanda que me levou até o tarô, foi a internet, eu falo, e a minha curiosidade de querer entender as coisas, né? Sou uma pessoa que, quando eu vejo algo, eu quero entender como aquilo funciona, eu quero entender o porquê, o como da coisa. E foi assim com o tarô. Eu vi um vídeo e que me despertou curiosidade. Eu falei, gente, como que essas cartinhas cheias de desenho de papel conseguem falar tanto, né, sobre uma situação, sobre uma pessoa? E foi assim que eu fui atrás para saber mais. Então, fui pesquisar mais sobre tarô e aí acabei comprando meu primeiro tarô, que inclusive, ó, tá velhinho de guerra, mas tá aqui até hoje. E foi assim que eu comecei a estudar. Então, pesquisar sobre, ir atrás de forma autodidata, mas depois, logo depois, eu já comecei a procurar aprender com outras pessoas, né? Ter essa Sim, troca, porque eu sim, acho que esse acompanhamento é importante, né? sim. Nesse começo, principalmente, porque às vezes a internet está cheia de informação, mas nem toda informação é conhecimento, né? Eu falo que a internet ela informa, mas não forma, né? Então você tem que filtrar Exato. bem, né? Exatamente. E quando a gente está começando, a gente não tem nada de referência, não tem um ponto de referência para a gente conseguir filtrar as coisas, né? E aí foi a partir daí eu comecei a procurar pessoas que pudessem me auxiliar nessa Uhum. trajetória e tô aqui até hoje. E Desde 2014 que eu comecei nessa jornada, assim. então não só de estudo, mas também da prática do tarô, né? Do atendimento e Sim. tudo mais, né? O Thaís, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu projeto de livro, né? Livro do tarô na internet, né? Como é que a gente acessa, onde que a gente pode buscar também para leitura. Esse livro, né, o Tarot na Internet, é um livro digital, então assim, não tem impresso, né? Uhum, E foi um projeto, é um projeto, né, na verdade, que é um projeto da Kelma Mazieiro, do Ângelo Gabriel e da Giovanna Lucato. Então eles uhum, convidaram mais três pessoas, né, três profissionais para falarem também dentro de perspectivas diferentes. Eu sou uma delas uhum. onde a gente aborda o tarô na internet num sentido mesmo profissional. Não necessariamente da ferramenta, mas aquilo que a gente precisa também conhecer para levar o nosso ofício para as redes sociais, para um site, para qualquer coisa que esteja na internet. Então, a Certo. gente aborda ali dentro, eu falo um pouco sobre design, comunicação visual, né? A Kelma vai falar sobre inteligência artificial, falando sobre marketing, sobre produção de conteúdo. Então, são essas questões que envolvem o nosso trabalho do tarô na internet. Então, quem quiser Uhum, acessar, ele está disponível pela Hotmart e você encontra o link, né, para tá. adquirir o livro nos perfis da gente, no meu perfil, na Kelma, no do Ângelo Gabriel, de todos os autores, você vai encontrar o link lá para acessar o livro. Tá. É um valorzinho bem acessível, tá? Então acho que vale a Uhum. pena, né? Todo mundo ter esse contato, porque todo mundo ali traz uma coisinha que também tá dentro da nossa prática, do nosso dia a dia, mas também muitas vezes está alinhado um pouco com a nossa formação também, não só como cartomante, né? Eu sou formada em design, então por isso que eu falo um pouquinho de design lá. Tá. Então, na verdade, é um livro onde fala sobre a questão da profissão de tarô, é específico do tarô, esse olhar, né? Tem esse olhar Sim, para com o tarô, da forma e com dicas também, né? De sim, como que também envolve se a questão da colocar da internet. internet, né? Exato. Porque você é uma das pessoas assim que eu vejo sempre muito presente na internet. Ângelo Gabriel também é outro que também, inclusive ele já fez uma hora do tarô, um podcast aqui com a gente também, como a Giovana também. Então são pessoas bastante presentes, né, na internet que podem literalmente falar sobre isso, né? Eu já sou uma Sim. pessoa mais, vamos dizer, mais discreta ou com não muitas ferramentas. Então, acho que eu vou ter que ler o livro para poder ter essas ferramentas, para poder trabalhar um pouco melhor com a internet. É
verdade, porque isso também é questão de geração também, né? Tem gente que tem mais Sim, facilidade, tem mais contato, tem mais desenvoltura, tem outros que não são tanto, né? Eu acho que é interessante até ter essas dicas ou esse tipo de leitura, até para a gente despertar para algumas coisas mesmo, né? Eu acho que é bem interessante. Mas, enfim, e esse projeto Dama de Copas, onde eu tive esse contato, esse primeiro contato com você, foi através do Dama de Copas, que eu achava extremamente interessante escutar e etc. Como é que foi essa ideia? Como é que foi? Eu acho que foi com a Kelma também, né? foi. Foi ali no meio da pandemia, né? 2020, 2021, ainda Uhum. estava ali na questão da pandemia. E eu falo que nessa época eu ainda era mais ativa, assim, na internet, viu, Luísa? Porque hoje em dia eu tento ser ativa, porque a rotina vai, né, É que, é consumindo a que, é gente. que os compromissos já não deixam mais, né? O número de atendimentos Exatamente. e tudo, né? A gente tem uma agenda meio corrida mesmo, né? Tem gente que às vezes Sim, até fala, nossa, está sumida, né? Porque de vez em quando eu ponho alguma coisa, eu falo, gente, é porque a agenda não me permitiu, né? Mas graças a Deus, né? exato. Não é isso? É sinal que tá tendo trabalho, né, Graças Luísa? a Deus, é isso. E, e aí, nessa época, eu tava com essa ideia já de fazer algo diferente, né? Para Uhum, além de Facebook, Instagram. Facebook naquela época ainda era bem ativo. E aí me surgiu a ideia do podcast e eu cheguei a falar com o Júlio. Eu já tinha bastante contato com o Júlio nessa época. E a gente conversou e eu falei assim, vou mandar um convite para Kelma, né? A gente não era próximas assim uhum. ainda. E a Kelma topou, o Emanuel topou, e eu falei, então vamos falar de tarô. Só que aí é muito essa questão, né? A gente não queria falar de tarô no sentido, a gente não quer que isso seja uma aula, a gente não quer que as pessoas vejam isso como uma forma de aprender tarô, mas é uma forma da gente refletir sobre tudo que envolve a prática, o estudo, o ofício do tarô, nos dias de hoje. Então, Uhum. a gente fala assim, faz relações. Tem alguns episódios que a gente faz relações com alguns arcanos, mas a gente levanta também questões que a gente vê são dores em comum, né, das pessoas, tanto que começam a estudar quanto as pessoas que também são profissionais hoje em Sim, dia. E aí a gente debate esses temas ali dentro, e eu falo que o Dama de Copas, até hoje as pessoas às vezes me mandam mensagem falando que amo o Dama de Copas, né, que a gente deveria voltar a gravar. E eu falo que não só para, né, quem tá me vendo aqui que conhece Dama de Copas, não foi só um projeto gostoso para vocês acompanharem, mas foi muito bom poder participar, poder fazer esse projeto, porque éramos quatro profissionais, por mais que éramos ali uhum. amigos, a gente tem ali a gente se encontra em alguns pontos da prática e dos estudos, mas em algumas coisas a gente tem perspectivas diferentes e era um ambiente gostoso de debater, porque a gente conseguia conviver na discordância, Isso é né? muito bom, isso Sem é que isso ótimo. fosse um problema. É um É, aprendizado, na verdade, né? Até uma certa amadurecimento aí das personalidades todas, de vocês todos, sim. né? E eu acho que a coisa que eu mais sinto falta é disso, porque hoje a internet é tão polarizada, se a gente for parar para Sim, pensar, né? sim. A gente não consegue muitas vezes entrar num debate de forma saudável, né? Até pelo contrário, qualquer debate, às vezes você caça a briga literalmente com alguém, né? Ou você deixa para lá e não consegue colocar o seu ponto de vista, às vezes está um pouquinho difícil. Ou senão você deixa Sim, para lá e nem dá muita opinião, porque às vezes não compensa, né? A dor de exato. cabeça que pode Não vir, vale né? a pena muitas vezes, né? Mas realmente ter a divergência e poder ter uma discussão em cima de pontos de vista diferentes, isso eu acho que só enriquece, né? Enriquece o Sim, nosso olhar também para a nossa prática, para o nosso estudo, para o próprio tarô, né? De um ou outro arcano que a gente vai amadurecendo, ou vendo diferente, sim. e até tendo experiências diferentes também, né, Thaís? Porque eu acho que também essa questão do atendimento faz a gente também ter olhares diferentes quanto a um arcano, quanto uma forma de interpretar, né, nas várias Exato. situações, É que né? a questão, assim, eu costumo falar que a gente não consegue aprofundar um assunto, e aqui falando do tarô especificamente, se a gente não tem debate, se a gente não consegue debater. Porque acho que é a partir
dessa questão de eu exponho a minha experiência, a minha vivência, você expõe a sua e a gente troca, né, de uma Uhum, forma saudável. Eu consigo pegar algo seu, você pega algo meu e a gente vai conseguindo aprofundar essas camadas, né? é Então, eu acho verdade. que debate é essencial. É verdade. E eu acho que só enriquece mesmo, né? Enriquece a nossa visão, a forma com que a gente enxerga as coisas. Mas tem alguns projetos que deixam saudades, mas às vezes eles também se esgotam, né? Então, na verdade, às vezes acaba um projeto de uma forma legal. E por quê? Porque também esgotou, às vezes, o assunto, ou fica repetitivo, né? Então, as pessoas também ficam, né? Tem essa questão, não, tá no momento de parar, né? Sim. Então, tem um pouco disso, né? Eu fiz um podcast com o Ney até há pouco tempo, que se chamava Tarocast, e a gente chegou nesse limite. A gente falou, vamos dar um tempo, porque a gente está se repetindo também. Então, às vezes, é aquele momento que você fala, não, esse projeto foi ótimo, vai deixar saudade, vai deixar aí para todo mundo acessar, e quem quiser escutar ou ver, etc., que está tudo no YouTube também, mas às vezes esgota também, né? Então, é aquela coisa, Sim. vamos dar um tempo, né? E aí, E às depois... vezes dá um tempo, arejar um pouco as ideias, a gente consegue produzir outras coisas É, legais também, né? pode produzir, pode até retomar, né? Mas aí já de outra Exato. forma, de com outro olhar e tudo mais, né? Thaís, você algumas vezes eu já até você colocou também aqui na tua apresentação, mas também já viu algumas vezes algumas chamadas suas, você falando que você é uma especialista em tiragem sobre relacionamento, né? E hoje em dia falar desse assunto é um assunto que não só as pessoas procuram sempre, isso com certeza. Tem gente que às vezes vem aqui e fala assim: não, eu não quero falar sobre relacionamento, eu só quero falar sobre trabalho, mas daqui a pouco pergunta do relacionamento. Então, Sempre assim, surge, né, esse sempre assunto de surge. uma forma ou de É, outra, não tem jeito. sempre surge. Mas eu vejo que você realmente tem essa prática, né, ou essa especialidade de relacionamentos e falar de relacionamentos dentro de um mundo tão diverso, né, como a gente está vivendo hoje em dia. Como é que é essa questão do abordar essas possibilidades todas dessa condição? Porque até eu tinha comentado com você que eu estou lendo esse livro, né, a gente comentou fora da gravação. Eu estou lendo esse livro aqui, que é Amor Líquido, do Bauman, né? E ele fala sobre essas questões mesmo das coisas serem tão, né, tão fluídas hoje em dia e tudo acaba por nada, né? Ou por uma intolerância, ou por uma questão realmente das pessoas divergirem, tudo acaba rápido, né? Então ele fala muito dessa questão, dessa fluidez nos relacionamentos, né? E aí ele até coloca assim, é sobre a fragilidade dos laços humanos, né? Principalmente nesse nosso momento de vida, nesse nosso período, né? Onde a gente está vivenciando essas relações, né? Essas relações e principalmente relações também com essa questão da internet, com os aplicativos de relacionamento, né? Às vezes eu fico pensando, assim, às vezes as pessoas não se dão tempo também, né? Você está no Sim. relacionamento hoje, aí você já termina, você já está já está no aplicativo de novo. Então, como é que é essa abordagem assim para falar sobre essa questão de relacionamento hoje em dia? Então, vou puxar o gancho do que você acabou de falar primeiro, e aí depois eu abro a questão da diversidade. Uhum, Eu acho que essa questão, né, da rapidez, da liquidez, da questão dos relacionamentos, acho que é muito também uma consequência do que a gente vive hoje. Onde tudo é muito rápido, né? Ninguém tem mais paciência para nada, para esperar. Hoje eu falo assim que às vezes as pessoas não têm paciência de assistir um vídeo de 3 minutos. é verdade. Tem que pôr no 2x, né? E até essa ideia de utilidade, produtividade. Então, assim, para mim estar numa relação, essa relação tem que me ser útil de alguma forma, tem que ser produtiva de alguma forma. Mas o que que é ser útil? O que que é ser produtivo dentro de um relacionamento? Né? Acho que hoje as pessoas elas têm um pouco mais de dificuldade mesmo da paciência, do dar tempo ao tempo, do Uhum, construir as coisas, né, como um passinho de cada vez. uhum, Então, o relacionamento, eu falo que não existe uma relação perfeita, por mais que a relação seja gostosa, saudável, ela sempre vai ter
essas pedrinhas, né, que precisam ser Sim. resolvidas, que precisam ser encontrar o seu lugar para a gente conseguir dar andamento nas relações. Mas, e aqui você citou o Bauman, até puxando o Bell Hooks, no sentido, né, dela fala que o amor, ele necessita de vontade de ação, né? Então, acho que é muito essa coisa do fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso é movimentar para que essa relação ela continue ou que ela aconteça, né? E falando até de diversidades, eu acho que eu falo que eu sou especialista em relacionamento, mas não é uma especialidade que eu busquei, né? Isso aconteceu por Caiu conta no mesmo teu das colo. Foi caindo no é, teu por- colo, as as pessoas, os exatamente. questionamentos, os clientes. Exatamente. E como para mim, assim, leitura de amor é o carro-chefe, não tem jeito, né? Então é uma coisa que eu fui agregando muito dentro da minha prática, dentro Uhum. daquilo que eu observo nos jogos, e aí eu fui acabando me caminhando para esse lugar de realmente não tem jeito. É o que eu gosto também de falar, é o que eu gosto de ensinar, é o que eu gosto é o assunto que eu gosto de atender. Então Uhum. acabou que foi ficando como parte, né, da Thaís taróloga. Então eu só aceitei. Falei, é isso, e não tem jeito. É, tem coisa que E a gente aceita, abraça e vai buscar até informação, né? Que você é uma das pessoas que vai exatamente. buscar informação, né? E aí, agora, né, nesse momento contemporâneo que a gente vive, na questão das relações, né, de identidade também, nessa diversidade Uhum. de identidade também, eu também vi essa necessidade de ir sempre aprimorando esse olhar para que a gente consiga enxergar isso dentro de uma consulta. Então, como que essa diversidade ela se apresenta numa mesa de jogo? Como esse relacionamento que às vezes é entre três pessoas ou é uma relação aberta? Como que isso funciona na dinâmica do tarô? Né? Eu Certo, acho importante a gente estar sempre buscando, né, aguçar, aprimorar, lapidar, meio oito de ouros, né? Porque tarô é certo. um eterno oito de ouros. A gente É, nunca esse é um trabalho que a gente está sempre, né, lapidando. somos sempre aprendizes, né? Exatamente. Então, essa necessidade de também ir lapidando conforme para que o nosso trabalho ele acompanhe, né, a Uhum. sociedade. Sim. Então, é um tema que está bem recorrente, são mudanças que estão acontecendo na sociedade e a gente precisa acompanhar isso de alguma forma. Senão, acaba que a gente para de conseguir realmente atender quem nos procura. Porque Uhum. se eu não consigo ter essa cabeça aberta no sentido de entender aquilo, enxergar aquilo no meu tarô, eu não vou estar conseguindo oferecer esse trabalho de cuidado, né? Porque para mim tarô é um trabalho de cuidado, não deixa de Sim. ser, para aquela pessoa que me procura, É, né? é um cuidado e um acolhimento, né, na verdade, né, porque é aquela coisa de você também entender o que o que tá caindo na tua mesa, o que a pessoa está trazendo e como é que você também vai conseguir interpretar aquela situação dentro de uma atualização também dessa sociedade nova que está se apresentando cada vez mais, mas também de saber ter a escuta, né, acolher o que o outro está falando, né, eu acho que é muito importante. Essa Sim, questão de atualização, eu acho importante a gente falar, porque assim, o tarô é uma simbologia que vem lá da Idade Média, mas essa simbologia, ela cabe hoje dentro dessa nova perspectiva humana, ou dessa nova sociedade, ou desses novos costumes, né? As pessoas que ainda têm aquela leitura lá daquela sociedade, naquela época, ou mesmo no começo do século passado, etc., fica muito engessada, né? Fica restrito sim. à sua visão. Então, a atualização do tarô é extremamente importante, isso em todos os setores, né? Na questão do relacionamento, com certeza, mas é o setor dos setores que eu falo que é da vida humana, porque tarô é vida, a vida ela vai se modificando, ela vai se apresentando de outras formas, a gente tem que trazer aquele símbolo para uma atualidade, né? Exatamente. Eu falo que às vezes as pessoas falam, ah, mas é difícil a gente tentar atualizar isso, mas eu falei, esses dias eu até falei para uma aluna, eu falei.
Mas a gente está sempre fazendo isso, mesmo que a gente não perceba, porque Sim. até alguns anos atrás ninguém nunca ia pensar falar sobre internet com tarô, né? Porque isso não Sim, com existia certeza, antes, é. né? E teve, Então, e teve um boom depois da pandemia, né? Durante a pandemia, na verdade, que foi onde também eu achei interessantíssimo, não sei se você concorda comigo ou não, mas que na pandemia desmistificou totalmente o tarô, porque aquelas pessoas que liam que não, eu só leio pessoalmente, porque a uhum, energia tem que ser trocada, etc. Estava todo mundo trabalhando, porque tinha que trabalhar, as pessoas tinham que manter-se, né? E todo mundo sim, começou a trabalhar através da internet. Quer dizer, isso foi uma das coisas que deu uma quebra enorme, que na verdade não tem nada de troca de energia, e sim você ter o conhecimento e aí, da interpretação, da prática, da tua leitura, né? Então, acho que deu uma exato. quebrada danada nessa questão da internet, né? Sim, é isso, assim, né? Não tem, como diz, né? Não tem travas. Às vezes as travas somos nós Sim. que E que colocamos, né? Então, colocamos, é verdade. essas dificuldades a gente que vai colocando ali. Mas eu sempre falo dessa necessidade realmente de aprimorar repertório. E às vezes, eu até falo assim, ah, tá, mas como que eu vejo essa diversidade de relações dentro do tarô? Primeiro, você tem que saber que tipo de diversidade é essa. Então, assim. É pesquisar, né, sobre relacionamentos, é se atualizar dentro desse contexto, para aí sim, com esse conhecimento básico, você olhar Uhum. para o tarô e conseguir associar essas situações ou essas configurações de relacionamento para dentro do jogo ou dentro dos arcanos. Uhum, uhum. Eu acho que é extremamente importante a gente não só atualizar, mas estar sempre realmente antenada, né? Sempre informada, né? Eu falo Sim, que um bom tarólogo, um bom oraculista, ele tem também que estar sabendo o que está acontecendo no mundo, né? Né? sim, Você não pode literalmente aquela, porque nós temos uma profissão meio que solitária, né? Você, principalmente hoje em dia com a coisa da internet, no final das contas você se atém à tua sala, ao teu equipamento, é uma profissão solitária, né? é. Mas que ao mesmo tempo você tem que estar assim com os olhos abertos a tudo que está ocorrendo, as últimas notícias, né? Sim, não dá para, como diz, ficar parado no tempo, não funciona com tarô. É verdade, é verdade. Thaís, esse uso do tarô, vamos supor, nessa questão de gênero, eu hoje eu dou aula já há algum tempo e hoje em dia, antigamente eu até falava algumas coisas assim de gênero, por exemplo, imperador, imperatriz, mesmo as rainhas e reis, eu falava, aparecendo uma rainha, pode ser uma mulher, tal. Hoje eu não falo mais de gênero, eu falo muito Uhum, mais de uma personalidade. A pessoa, como a pessoa funciona. Essa pessoa funciona uhum. desta forma, aparecendo, enfim, uma imperatriz, ela vai ter esse tipo de personalidade, esse tipo de responsabilidade, esse tipo de ação. O imperador também, eu falo sempre da pessoa. Você também tem essa coisa meio que de limpar um pouco essa questão do gênero no tarô? Eu também tendo a utilizar a pessoa, né? Uhum. E não necessariamente uma mulher ou um O homem. homem, é. Porque eu acho que às vezes a gente também, se a gente limita, vamos supor, ao gênero do arcano, a gente restringe muito a leitura. E até Uhum. pensando que aquilo é um símbolo, né? E dentro de um Sim, símbolo. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa, sei lá, não binária, que, sim. né, não se identifica nem com o outro, porque ali a gente, muitas vezes, a gente pode estar falando de traços físicos, de comportamento, de Uhum. personalidade. Então, são muitos, como diz, né, N coisas ali que possam indicar uma pessoa que não necessariamente ou exclusivamente o gênero. Eu também tendo a não utilizar, e até falo com os meus alunos, né, nos cursos, para a gente ter um pouco de cuidado, para a gente não cair nesse lugar, É, porque é um lugarzinho meio delicado, né, é. principalmente nos dias atuais, porque as pessoas não. A gente não tá mais nesse lugar binário, né? Ou é preto branco, né? É preto no branco, é A ou é B, não é assim mais, né? Isso já faria parte de uma questão de letramento?
desse tipo Já, eu, de visão um pouco mais, vamos dizer, mais aberta nesse sentido? Porque Uhum, antigamente a pessoa, sei lá, caiu uma rainha de paus, a ter uma mulher morena, que isso não cabe mais hoje, né? Você não sabe se é exato, mulher, se é homem, mas você tem a tipo de ação daquele arcano, né? exato. Então, Eu isso entendo, faria parte já? eu entendo sim como uma das formas da pessoa tá, como diz, se atualizando, vamos colocar assim, né? Porque aí a gente sai desse lugar de papéis de gênero, né? Porque quando a gente fala de rainhas ou até da imperatriz no tarô, a gente está falando desse papel de gênero atribuído sempre para uma mulher, né? Sim, Desse papel de manutenção, desse papel do cuidado. E quando a gente fala dos reis e do imperador, a gente tem esse papel de gênero socialmente atribuído ao homem, que é aquele sim. que vai atrás, que faz e acontece, que manda e desmanda. Então eu vejo sim, né? Quando a gente sai um pouco desse binarismo de gênero dentro do tarô, a gente tá, de certa forma, falando assim, tá desconstruindo esses padrões de gênero, né, que são socialmente impostos. Então eu vejo sim como uma forma de, né, de se letrar nesse lugar mesmo, de buscar leituras que façam mais sentido hoje em dia, né? É, porque eu acho que a gente tem que dar uma limpada nessas questões, né? De ficar. Inclusive, essa questão binária também do próprio arcano, né? Ah, esse é positivo ou negativo? Exato. Tudo é positivo e tudo pode ser negativo. A Depende, partir, né, vai de ser a que partir contexto. de que contexto, ou de que forma que você vai usar Exato. Eu costumo aquele falar, arcano, né? né? Eu costumo falar que todo arcano é positivo quando ele está dentro do papel da função que ele exerce. Sim, sim. Então, a função da torre é o quê? Demolir. Então, se eu vou perguntar, vou conseguir demolir a minha casa, se é uma torre, é Nossa, positivo. excelente. Você Porque é a vai. função dela ali, né? É, Ela está cumprindo com a função dela. é E é verdade. isso, eu diria que isso vale para todos, né? Eu até dei É. um exemplo um tempo atrás nos meus stories, porque do sol, que todo mundo fala, nossa, é a melhor carta do baralho. E eu dei um exemplo de uma leitura que ele foi negativo para a resposta da consulente, né? A Uhum. consulente tinha feito uma coisa que ela não queria que as pessoas soubessem, saiu o sol, que escancara para todo mundo, né? Vai Então todo não mundo é te uma coisa saber, né? positiva ali, exatamente. Então tudo depende de contexto, né? É. Se ela queria uma descrição, essa descrição com o sol, com certeza não Não vai vai dar, vir. né? Vai realmente aparecer em todos os lugares, quase como uma manchete de jornal, né? Exatamente, Vai vai ficar ser bem, ficar a luz, escancarado. vai ficar bem às claras para todo mundo ver. Vai escancarar para todo mundo. Mas é ótimo. Thaís, então assim, você está sempre nas redes sociais, eu acho que o seu trabalho é muitíssimo bem feito, seu conteúdo de uma qualidade Ai, muito muito obrigada, boa. Luísa. Eu adoro te escutar, acho você assim, extremamente coerente com as questões de fala, de colocação, acho que essa seriedade você realmente passa, eu acho isso muito gostoso. Eu acho que sim, gostaria de ter mais Thaíses, né, como também Ângelos Gabriéis nas redes, porque são pessoas também que têm uma fala bem interessante, né? Agora, é difícil fazer conteúdo, porque trabalhar na internet dá trabalho também, né? Tem que ter Dá trabalho imaginação, né? trabalhar na internet. Eu fico imaginando, né? Você sabe que eu tinha uma cliente que é uma dessas pessoas que é influencer e tudo mais, e ela falou, Luísa, dá muito trabalho, porque a gente tem que estar sempre realmente não só tendo, enfim, criando o assunto ou colocando algum assunto, mas também a gente tem que estar sempre muito bem, estar sempre muito disponível. E como é que é isso, assim? Porque eu sei que você hoje está menos, né, nas redes, porque Sim. graças a Deus você é uma pessoa ocupada também para outras coisas, mas isso dá trabalho? Olha, eu falo que meu trabalho na internet, eu diria que suga mais do que ter minhas turmas de aluno, do que atender. Para mim é um trabalho muito oneroso, sabe? Uhum. Assim, pesado para mim, porque eu acho que eu já tô aí na internet há um bom tempo. Eu falo pra Kelma, assim, a Kelma pra mim,
nossa, é um tanque de guerra de criar conteúdo. É Porque a verdade. Terra, ela tá, a Kelma, ela tá presente todos os dias. Você abre os stories, ela tá lá com um assunto, com uma questão, uma Aham, reflexão. é verdade. Mas para mim é um pouco pesado, mas eu sei que eu preciso, né, fazer isso de alguma forma. Tanto porque eu gosto de falar sobre tarô, eu gosto de tocar nesses assuntos que às vezes para Uhum, algumas pessoas são meio beliscosos, né? aham, Então eu gosto de cutucar um pouquinho na ferida para a gente pôr a cabeça para pensar, para pôr a cabeça para refletir, para sair um pouco desse lugar que é cômodo muitas vezes. uhum. Mas para mim é um pouco desgastante, vou confessar aqui para ti. Tem que ter imaginação, né? E até para criar conteúdo, eu falo que a gente falou muito dessa necessidade de quem joga tarô precisa estar antenado ao que está Certo, isso é acontecendo no verdade. mundo. É, E para criar conteúdo também, a gente também. precisa saber O que que né, está o se que está passando? acontecendo no mundo, o que que as pessoas estão falando, né, o que às vezes é alguma dor ou um problema real das pessoas que vêm até mim ou dos Sim, meus alunos, sim. para a gente conseguir levar isso para outras pessoas, né? Então se a gente for parar para pensar, acho que a produção de conteúdo e o trabalho com tarô, eles andam assim, de certa forma, É, né? né? Imagino. Porque a nossa consulta é falar com pessoas, né? Lidar com pessoas. Eu acho que a Sim, criação de conteúdo, ela também é, de certa forma, nisso, também, né? né? Tem Se que chegar até comunicar com as alguém, né? pessoas, de É. tocar as pessoas de alguma forma, né? Seja no sentido de trazer algum esclarecimento, seja no sentido de dar um chacoalhão, muitas vezes. Mas eu diria que não é um trabalho fácil, leve, não é. É um trabalho como, né? Uma É, parte do mas trabalho como é uma qualquer parte do outro. trabalho. Mas é importante, eu acho que estar nas redes sociais, ou menos ou mais, enfim, dependendo Acho que hoje em dia é meio que essencial, é né? essencial, é a nossa janela de poder realmente nos mostrar, ver e ser vistos, enfim, eu acho que não tem como você ter uma outra, É, é uma ferramenta, eu acho que muito importante para nós, né? não tem como fugir muito Não, disso não, hoje, né? E eu não. acho que, por mais que a pessoa às vezes, não gosto do Instagram ou não consigo criar conteúdo pro Instagram, oh meu Deus, só Instagram. enrolei a língua. Instagram, ele encontra outros meios, às vezes vai pro Sim, YouTube, vai pro sim, TikTok, sim, vai. Eu também tenho o meu Substack, que é minha newsletter, né? E vai escrever pro Substack, que aí são textos mais longos, que as sim. pessoas que estão ali estão mais interessadas nesse conteúdo mais denso. Então, acho Uhum. que existem diversas formas de a gente conseguir levar o nosso trabalho para outras pessoas É, pela internet. Eu acho que o importante é encontrar o seu caminho, né? Onde você se encaixa ali nesse rolê. é. E o mais importante é a gente usar realmente essa ferramenta da melhor forma que a gente pode, e Uhum. inclusive estamos aqui fazendo isso agora, né? Isso que é mais Exatamente. legal. Muito bem, Thais, eu ficaria com você conversando aqui por muito mais tempo, mas nós vamos terminar aqui nosso bate-papo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí, lembrando que esse episódio da Hora do Tarô é o episódio 8, temporada 3, está disponível lá no YouTube do Centro Cultural Esotérico, né? E que a gente tenha essa oportunidade, inclusive, eu acho que futuramente, de nos encontrarmos pessoalmente. Você vai estar aqui em São Paulo, né, Sim, no para o simpósio, simpósio né, da CICE, da Cici. e aí a gente vai poder, né, se abraçar, enfim, nos conhecermos pessoalmente, mas já foi um bate-papo muito agradável. Queria que você deixasse aí essa mensagem. Nós estamos na lua nova de julho, né? Então já passamos aí Ó, eu vou do tirar meio uma do cartinha, ano, hein? né? Vamos Vou lá, tirar vamos uma chegar a cartinha para cartinha. essa temporada da Lua Nova, então, viu? Isso, vamos lá, gente. E enquanto eu vou tirando a cartinha, né, já deixando um recado para quem pratica tarô, reforçar, né, essa questão que eu e a Luísa falamos aqui sobre essa necessidade de a gente estar sempre buscando atualizar o nosso olhar, atualizar, a forma como a gente lê tarô, né, e principalmente nessa questão da diversidade, tanto de gênero, de identidade, de relacionamentos, para que a De gente tudo, né? tenha, O, exato, o, nós mudamos enquanto sociedade, né? E que bom, né? exatamente. Isso sempre é assim, né?
É buscar Bom, sempre ter repertório, né, para é, estar se atualizando. Deixa eu é. tirar a Se cartinha. a Vou sociedade tirar, ó. evolui, o ser humano evolui com ele e o tarô tem que também estar aí, né, se atualizando e se colocando junto com esse momento, né, de vida, de sociedade, de visão de mundo, de pessoas, né? A gente sempre tem que estar Exatamente. ligada, sempre muito E ó, vou ligada. tirar com o meu tarozinho, meu primeiro Ah, o seu tarô, primeiro. meu xodó. Ah, Ó, que lindo. veio um 10 de ouros. Eu achei Puxa, interessante vir um 10 de ouros, pelo que a gente acabou de falar, né? Porque eu vejo muito 10 de ouros também como bagagem, como repertório, como sim. aquilo que a gente traz, que tá muito bem, às vezes, consolidado. Mas também nessa necessidade, né? Um 10, ou seja, também da gente abrir espaço para outras coisas, né? Para a gente poder consolidar. Mas falando da lua nova, né, Luísa? De julho, De julho, ó, um 10 de ouros. Então, acho que é um coisa momento, boa. ó, de você realmente buscar organizar a sua vida, organizar os seus processos, as coisas que você vem fazendo, para que você consiga dar consistência, para que você consiga levar adiante, para que as coisas ganhem corpo. E para que você saiba até ter essa segurança dos próximos passos, daquilo que você pode fazer, onde você deve investir. Eu achei bem legal vir esse 10 de Ah, ouros, ó. adorei. Achei um luxo. 10 de ouros é bons presságios, viu, gente? Sim, Boas coisas. Momento realmente da gente, né, até consolidar as nossas vivências e olhar, né, para frente para pra outras coisas, né? frente. Isso mesmo. Exatamente. Thaís, querida, muitíssimo obrigada, Eu que tá? agradeço, Luísa. Em breve, em outubro, a gente vai estar junto, tá bom? Vamos sim. Gente, daqui a pouco vamos ter mais aí um outro episódio da Hora do Tarô, e assim a gente vai construindo também material que vai ficar aí para as pessoas também nos conhecerem, verem o nosso tipo de fala, de pensamento, de prática, né? Dentro desse nosso estudo, né, que a gente compartilha com tanto carinho, com tanto amor, que é o estudo do tarô. Tarô. Obrigado, Thaís. Um Eu que grande beijo para agradeço. você, viu? Um beijo, viu? Beijão. Muito obrigada. Beijo, Sinta-se, pessoal. sinta-se beijada e sinta-se abraçada. Gente, fiquem com Deus. Beijão, Thaís. Muito obrigada. Até mais. Até.